Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco, talvez, do Tratado de Paz mais odiado da história, pelo menos mais criticado e mais responsabilizado por uma outra guerra ainda mais terrível. Estou a falar do Tratado de Paz de Versalhes, cuja conferência, a Conferência de Paz de Paris, começou há precisamente 100 anos. A Primeira Guerra Mundial terminou em novembro de 1918. Em janeiro de 1919, realizaram-se as primeiras reuniões, ainda não no Quai d'Orsay, em Paris, das potências vencedoras. E digo das potências vencedoras porque no desenho do Tratado de Paz não participa, por exemplo, a Alemanha. Este Tratado de Paz é apenas, digamos, o mais conhecido, o Tratado de Versailles, mas há um conjunto de outros tratados que regulam, por assim dizer, o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Um tratado que define as fronteiras da Hungria, que é o Tratado de Trianon, o tratado que define o novo Médio Oriente, o Tratado de Sèvres e por aí adiante. Aliás, o próprio Tratado de Versalhes necessita de ser revisto uns anos depois com o Tratado de Locarno. Não deixa de ser significativo que 100 anos depois de um tratado que foi visto por muitos como sendo um tratado particularmente bem engendrado e bem conseguido, porque conseguiu um equilíbrio de poderes que permitiu uma longa paz na Europa, que foi o Tratado de Viena de 1815, tínhamos chegado a Versailles para conseguir praticamente o contrário. O que é que justifica, na sua perspectiva, o erro de Versalhes, já me engano? Bom, era muito difícil à época ter a pretensão de terminar a Primeira Guerra Mundial e estabelecer ao mesmo tempo um tratado que reordenasse definitivamente as relações entre os europeus. Sobretudo quando a Primeira Guerra Mundial vem destruir na Europa a ordem dos impérios. Era difícil. Nós já tínhamos assistido a grandes reordenações internacionais por via de tratados muito amplos e abrangentes. Os tratados de Westfália, o próprio Congresso de Viena, tinham procurado, no fim de grandes conflitos europeus, reordenar conflitos particularmente devastadores, porque a Guerra dos 30 anos arrasou completamente a Alemanha. Sim, a guerra, aquilo que viria a ser a Alemanha, que na altura não era a Alemanha. Imensas consequências. E as guerras napoleónicas também cruzaram a Europa toda. E até com implicações fora da própria Europa. Portanto, não era fácil esse desidrato. E esse desidrato não era fácil porque, em primeiro lugar, o país que mais se bateu por uma ordem jurídica internacional emanada do fim da Primeira Guerra Mundial, pela criação da Sociedade das Nações, que era os Estados Unidos, e o presidente Wilson acaba, paradoxalmente, por não ser membro da Sociedade das Nações. Porque nem sequer para o tratado. Porque o Senado americano, que entretanto tinha mudado de composição política, não ratificou o Tratado de Versalhes. Portanto, há aí uma primeira grande falha. Depois há também uma situação que vem agravar muito todo esse esquema. Não é só o fim do Império Alemão, o fim do Império Austríaco, o fim do Império Otomano, o fim do Império Russo, o fim do próprio Império Búlgaro. É que, na sequência da Primeira Guerra Mundial, já no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917, com o estabelecimento da Revolução Bolchevique na Rússia e depois com as várias guerras civis na Rússia, toda essa parte do continente europeu vem a ser afetadíssima por convulsões profundas. Ou seja, o que leva à guerra vem no seu final levar em muitos países a amotinações da tropa misturadas com revoluções. E há, portanto, a emergência de
por um lado, um espaço vazio, deixado vazio pelo desmantelamento dos impérios, a que se vai vir a chamar progressivamente a Europa do Meio, a Europa Central, e ao mesmo tempo o aparecimento de correntes políticas muito radicalizadas. O bolchevismo, o seu prolongamento direto, ou a inspiração a grupos anarquistas em vários dos países, a Alemanha, a Hungria e outros, as amotinações que daí no caso da Hungria derivaram. era mesmo uma revolução tipo bolchevique, não é? Certo, certo. Mas no caso da Alemanha era era, espartaquistas que sim, eram mais radicais. mais radicais. Mas isso leva também a que as forças conservadoras se vejam ultrapassadas no seu próprio terreno político por grupos que são os grupos fascistas, os grupos nazis, ou grupos paramilitares com projetos políticos nacionalistas radicais, que se organizam também com a ideia de poder fazer frente com os mesmos métodos à eclosão e ao aparecimento dessas correntes bolchevistas. Portanto, há uma enorme convulsão. O fim da Primeira Guerra Mundial não alcança verdadeiramente a paz, porque, embora o tratado seja assinado, os Estados Unidos não participam. A União Soviética só vem a participar muito tarde e por muito pouco tempo na Sociedade das Nações. E países que, entretanto, têm fortes movimentos radicais de direita, o caso da Itália, o caso da própria Espanha, vêm a abandonar a Sociedade das Nações, como faz também o Japão. Porque a Sociedade das Nações, ao tentar um pouco meter-se com algumas das ações expansionistas desses países, vê recusada a sua legitimidade por esses mesmos governantes. No caso da Guerra da Abissínia, quando a Sociedade das Nações critica as atuações do exército italiano, imediatamente Mussolini entra em colisão com a Sociedade das Nações. Ou seja, há uma guerra que termina, mas não há uma paz que se consolide. E depois há vencidos da Primeira Guerra Mundial que não ficam satisfeitos. Uns do lado dos vencidos. É o caso da Alemanha, que não fica satisfeita com a solução que é imposta, que é um bocado diferente da solução que é aplicada à França no Congresso de Viena. A Alemanha começa por não ser admitida às negociações. A Alemanha, no fundo, é obrigada a aceitar o que já tinha começado a aceitar no armistício, não tem capacidade para discutir senão pequenos pormenores, vê-se desanexada de imensos territórios, as suas presenças coloniais são confiscadas e a sua governação entregue à Sociedade das Nações. Entrega às potências rivais. Exato. O seu Estado-Maior é obrigado a desfazer-se, o exército fica circunscrito a 100 mil, mas não é exército de conscrição, será exército profissional, a marinha é confiscada, a própria marinha mercante, a marinha de pesca, a desmilitarização de certas zonas, toda a margem esquerda do Reno, a margem esquerda do Reno é praticamente posta sob ocupação francesa e a margem direita é obrigada a retirar fortificações a uma distância de 30 milhas do rio. Há um controle do desarmamento pelos aliados, depois há o pagamento de indemnizações muito fortes, exigidas pela França. Ainda há uma cláusula, por muitos considerada humilhante, que é chamada cláusula da culpa. Sim, é claro, exatamente, e do a Kaiser, culpa não como é? justificador. O Kaiser é obrigado a demitir-se, mas apesar de tudo Não é os- poupado a um julgamento e não Porque é os holandeses incluído não a extraditam. na lista Porque os dos holandeses não a criminosos de guerra. extraditam também. Eu acho que a negociação da situação do Kaiser é feita antes da própria conferência começar com os americanos. E é o próprio presidente Wilson que, no fundo, deixa a ideia, porque o presidente Wilson não é favorável às compensações fortes, acha que o Kaiser deve ser substituído por uma república,
mas não vai ao ponto de exigir o julgamento e a condenação do Kaiser. E o Kaiser demite-se, abrindo também o caminho ao processo subsequente. De maneira que a Alemanha também não se conforma com Versalhes e vai progressivamente ver nascer correntes políticas que fazem da contestação ao tratado a razão de ser da sua existência. A Hungria também não se conforma com o tratado. A Turquia acaba por aceitar uma segunda redação do tratado com Mustafa Kemal, que recupera mais à frente, muito mais à frente. De fazer uma guerra, não é? Mas depois de ter feito uma guerra contra as condições, porque é o primeiro tratado que de Lausanne, ele ganha. Permite-se reconstituir o tratado à sua maneira, mas perde tudo o que eram os seus protetorados árabes. Sim. Portanto, fica reduzidíssima. Depois, há do lado dos aliados um vencedor insatisfeito, que é a Itália, porque não consegue recuperar toda a zona da atual Rijeka-Fiume e considera que o princípio da fronteira linguística não está a ser corretamente aplicado. Portanto, sai de Versalhes, é um vencedor que sai de Versalhes. É a vitória vencido. traída. E isso é o que vai dar origem ao engrossar a corrente mussoliniana, que no fundo explora essa traição dos vencidos perdedores da Primeira Guerra Mundial. Portanto, o tratado tinha muitos ingredientes. A concepção de Wilson é avançada em várias fases. Porque é avançada na modalidade que ele vê para pôr final à guerra, é avançada no desenho de uma sociedade internacional que ele queria mais durável e depois é modulada em concreto na negociação do tratado. Mas depois não é acompanhada com a criação da Sociedade das Nações e o não ingresso dos Estados Unidos na Sociedade das Nações, todo esse esquema fica um pouco vulnerável. A Sociedade das Nações é uma organização fraca, praticamente os vencedores ficam quem? Fica a Inglaterra, a França, a Itália mais à frente vai a sair, o Japão mais à frente vai a sair e, portanto, fica um Conselho Executivo muito fraco e, de facto, a organização não está à altura de gerir a situação como se vem a verificar. Portanto, o Tratado de Versalhes dura 20 anos e chega ao fim com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quando nós olhamos para a forma como foi negociado, ele foi basicamente negociado pelas 4 potências, no fundo pelas 3, porque há uma altura em que a Itália até tem o primeiro-ministro e o ministro dos estrangeiros zangam-se e há uma quebra nervosa do primeiro-ministro, portanto acaba por ser Lloyd George, o inglês, Clemenceau, o francês, e o Wilson, o americano, os 3 grandes que negociam o tratado. Fica-se um bocado com a percepção de que o único país que sai de lá totalmente, ainda apesar de tudo mais identificado com o tratado, é a França. Apesar de não ter tudo que ainda haver críticas a alguns aspectos. E ao mesmo tempo que isto sucede, no dia seguinte ao tratado, há inclusive membros das delegações que fizeram parte digamos, das negociações, como é o caso de alguém que se tornaria depois muito famoso, que é John Maynard Keynes, que vem escrever: com estas condições nós vamos ter uma nova guerra daqui por uns tempos. E o próprio Lloyd George, que na altura era o defensor, primeiro-ministro liberal inglês, defensor que foi o negociador, 20 anos depois, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, vem também distanciar-se deste tratado. Há aqui, digamos, o facto da França ter sido o país que teve mais vítimas civis, que sofreu mais danos, que teve também o seu exército mais massacrado, por assim dizer, e que tinha aquela ferida por sarar que vinha da guerra franco-prussiana, que tinha perdido, exatamente. Não acabou por ser muito condicionante das condições do Eu acho que há duas influências que são muito negativas e que são determinantes para o insucesso de Versailles e para Versailles acabar por dar exatamente origem a uma espécie de aquilo que o Nolte chama depois Versailles e a Revolução Comunista.
um estado de guerra civil europeia latente que começa exatamente nessa altura também. Por um lado, a influência, de facto, americana, no sentido das ideias do presidente Wilson sobre a guerra. Quer dizer, o conceito de guerra no direito público europeu, que vinha exatamente dos tratados de Westfália e queria evitar exatamente os horrores que se tinham dado com as guerras religiosas, era banir a questão da culpa e a questão da ideologia das guerras. Ou seja, a guerra era uma atividade que estava regulada por diversíssimas convenções, que nessa altura até já havia as próprias convenções de Genebra, estava regulada, mas o direito de paz e de guerra era um direito que assistia aos Estados que se chamavam justamente constituídos, quer dizer, às potências. Portanto, a guerra era, digamos, o direito de paz e de guerra era um direito que assistia aos Estados constituídos. Não assistia a rebeldes, insurretos, etc. Mas os Estados tinham direito, ou seja, bania-se completamente qualquer ideia moral ou ideológica da guerra, das razões da guerra. Os Estados tinham direito, depois havia uma regulação, essa sim, da guerra, tratamento de prisioneiros, tratamento de populações civis, etc. Havia essas coisas todas. Mas o direito de paz e de guerra era um direito, quer dizer, portanto, a ideia de agressão, ou seja, a ideia de criminalizar a iniciativa da guerra não existia, tinha sido banida do direito público. Ora bem, Wilson introduz isso e quando traz aquelas cláusulas punitivas, de certo modo, dá cabo exatamente desse direito público europeu que, melhor ou pior, tinha, enfim, durante, sobretudo ao longo de todo o século XIX, tinha limitado os efeitos da guerra. Quer dizer, portanto, havia, claro, que as guerras, por exemplo, nas áreas coloniais tinham outra brutalidade, mas na Europa, para já tinha havido relativamente poucas guerras, tinham sido relativamente rápidas e, normalmente, aceites e sem todos esses atropelos que depois vamos assistir na Segunda Guerra Mundial. Portanto, esse é a primeira questão importante para mim, quer dizer, essa questão de introduzir a ideia de culpa, não é? Quer dizer, ou seja, que há uns Estados, Wilson tinha a ideia que havia uns países que eram maus, os alemães sempre eram maus, que gostavam das guerras. Quer dizer, mas isso enfim, também tinha um pouco a ver com a sua posição. Sim, religiosa, sim, com as suas convicções. E também com aquela necessidade que ele teve política de defender, em termos de civilização, sim, a entrada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, porque é que vieram fazer a guerra? Pronto, exatamente. Também era uma justificação ideológica também. Ideológica, vinham defender a civilização contra os bárbaros. Os bárbaros, e, quer portanto, dizer, mas ao mesmo tempo estavam com os russos, quer dizer, estavam aliados dos russos, que não eram propriamente um Estado também democrático ou liberal. Mas, quer dizer, passadas essas contradições todas, depois há uma segunda questão, que é exatamente a ideia de revanche da França. Ideia de revanche e de medo. Quer dizer, a França, no fundo, a partir de 1870, 71, os franceses mais, aliás, é muito interessante, porque a partir de 70, 71, a própria elite francesa percebe, e é isso que dá a deriva para a direita, ou melhor, do nacionalismo, passar, de certo modo, que era um valor, à partida era um valor mais conotado com a esquerda, com a democracia, etc. Passa para, naquela geração toda dos Renan, dos Taine, e depois a seguir do Bourget, do Barrès, do Maurras, passa a ser, porque de certo modo eles acham que as instituições alemãs, orgânicas, com uma carga forte autoritária, militarizada, etc., eram instituições superiores ao individualismo francês, não é, em caso de conflito. E, portanto, essa direita francesa também, por um lado, com a consciência de ter perdido em 70, 71 e ter, de certo modo, com isso perdido um certo estatuto de grande potência, vai insistir exatamente numa série não só de cláusulas, como atos de humilhação. Porque, por exemplo, uma das coisas que os franceses fazem é na ocupação de determinadas áreas alemãs são feitas por tropas coloniais francesas, por senegaleses, portanto aquilo é quando se iniciam os movimentos de resistência alemã nessas áreas, portanto há ali uma preocupação e depois um bocadinho absurda, porque a Alemanha é proibida destas coisas todas, mas de certo modo fica, apesar de tudo, fica intacta na sua base demográfica, que é enorme, apesar de tudo na sua base industrial, quer dizer, fica, ou seja, há ali uma espécie, há um leão... Perde uma zona importante para a Polónia, não é? Sim, perde, mas de qualquer maneira,
por exemplo, e depois a Alemanha começa a fazer, digamos, à latra, porque, por exemplo, o exército é reduzido aos tais 100 mil homens, mas os corpos francos que vão atuar, enfim, com o exército, como o governo alemão olhar para o lado, mesmo o governo socialista, os governos sociais-democratas e socialistas dos anos 20, vão atuar ali em toda aquela zona ali do Báltico, não é? Vão atuar praticamente à vontade, como se fossem condotas, são forças militarizadas, aliás, muito fortes. Muita gente desses corpos francos, aliás, mais tarde, vai entrar exatamente no Partido Nacional Socialista. Portanto, ali cria-se uma espécie de viveiro resistencialista. E depois, claro, o Hitler é quem se aproveita disso. Mas se não fosse o Hitler, teria sido outro qualquer. Quer dizer, a questão é que os alemães sentem-se profundamente humilhados, depois também com problemas, quer dizer, o pagamento, por exemplo, das indemnizações que há ali. Os ingleses têm ali, são os únicos que tentam ali uma certa função de equilíbrio, não é? São os únicos que tentam ali sempre uma certa função de equilíbrio. Os americanos vão-se embora e, portanto, aliás, porque fica ali... Os ingleses, de alguma forma, chegaram a Versalhes já com o seu problema resolvido. Pois. Eles, basicamente, a razão... O problema deles era a Marinha. Eles já tinham ficado com a Claro, Marinha Alemã. A Marinha Alemã ficou armada, não tinham pretensões portanto, não têm, quer dizer, e portanto, todo este tratado é exatamente uma mistura de duas coisas muito interessantes, que é uma imposição, chamamos assim, mais ou menos utópica ou esquerdista, digamos, de criminalizar a guerra em si, não é? Criminalizar a guerra, que no fundo a guerra fazia parte, historicamente, faz parte do direito de paz e de guerra, o direito dos Estados, não? Quer dizer, passar a criminalizar isso, ou seja, passar a haver a ideia de que há povos maus e há povos bons, e portanto, porque, por exemplo, uma das coisas é, aliás, que se deu depois na Segunda Guerra Mundial, é que os excessos contra as leis da guerra cometidos pelos vencidos são punidos. Os excessos cometidos pelos vencedores são esquecidos. Isso não foi nem a primeira nem a última vez que aconteceu, não é? Acontece, está bem, mas aqui foi, de certo modo, legalizado, não é? Isso foi um ponto, e o segundo ponto foi, de facto, o medo, e até curiosamente o medo muito da direita francesa. O medo à Alemanha leva, de facto, a criar uma série de medidas que são profundamente humilhantes, não é, para os alemães, mas ao mesmo tempo também não são suficientemente definitivas, porque não se faz, por exemplo, uma partilha da Alemanha, não se faz uma coisa, quer dizer, a Alemanha fica ali, é como meter um leão numa jaula de coisa, pá, de madeira, de coisas, de tiras de madeira ou de coisas, quer dizer, quando quiser parte aquilo, acaba por partir, pode demorar mais ou menos, e foi o que aconteceu, pá, e portanto, daí quer dizer, Versailles digamos, o foco. E as suas boas intenções são o foco depois da Segunda Guerra, que é muito mais brutal e violenta do que a Primeira, não é? João Gama, de facto, fala-se muito deste tratado, destas conversações, que depois têm, digamos, todos os tratados de satélite, como sendo o fim dos impérios. Mas, na verdade, tudo o que sai fora da Europa foi tratado como se fosse a partilha de despojos por impérios, quer no que se passa na divisão do Médio Oriente, portanto, em que há uma divisão particularmente artificial, a famosa linha na areia, que separou o Iraque da Síria e separou o que dificilmente podia ser separado e cujas consequências, de alguma forma, ainda hoje estamos a pagar, na instabilidade na região, mas também a forma como, por exemplo, em África se distribuíram as possessões coloniais da Alemanha. Portanto, na verdade, não foi aqui ainda que acabaram os impérios. Os impérios já vêm acabar verdadeiramente mais não, até aí podemos dizer que há a constituição de uma plataforma em degraus para que aos impérios que se retraem venham a substituir-se ou impérios que têm ainda capacidade de se reorganizar ou até impérios que têm a ambição de se expandir. Nos 14 pontos do presidente Wilson há manifestamente duas coisas. Há, por um lado, um projeto para acalmar a Europa, mas há, ao mesmo tempo,
o estabelecimento das linhas gerais de um projeto para reorganizar ou organizar pela primeira vez a comunidade internacional, favorecendo o que já se pode vir a vislumbrar que sejam os interesses dos Estados Unidos. País sem colónia territorial, país que se dissociou do Império Britânico sem querer reproduzi-lo, não deixa de ambicionar a ter uma influência à escala global. Daí que nos 14 pontos do Presidente Wilson estejam claramente postas coisas como a liberdade dos mares, a liberdade de comércio, a inexistência de tratados de paz com cláusulas secretas, a abordagem da questão colonial na perspectiva de uma solução intermédia que garanta a esses territórios mais autonomia, mas pondere equilibradamente o interesse das populações locais com o interesse das tutelas. Na Europa ainda se fala muito do princípio da autodeterminação, designadamente para desfazer o Mas Império fala-se para dentro da Europa, não para fora da Europa. E aí os Estados Unidos, o Presidente Wilson até é relativamente cauteloso, porque ele usa muito, ele é claro na consolidação da unidade da Itália, que era recente, é claro quanto à independência da Polónia, é claro quanto à independência e à reconstrução da Bélgica. Mas depois, quando vai para os países balcânicos e quando vai para o Império Austro-Húngaro, vê-se que ainda não tem um modelo de futuro e fala muito de autonomia. No caso dos Balcãs, fala de respeito das fronteiras. No caso da própria Rússia / União Soviética, é muito protetor da singularização e da consolidação do poder soviético, na medida em que diz que uma das cláusulas para assegurar a paz na Europa é proceder à evacuação da Rússia. Ou seja, no fundo, todos os que tinham estado coligados para afrontar a Revolução Bolchevique naquelas alianças periféricas, incluindo os americanos, incluindo os próprios americanos, devem retroceder, e a estabilização da União Soviética é vista por ele como algo de manifestamente positivo. Ou seja, há aqui muito a aplicação de pontos de vista que decorrem da evolução da situação europeia e da necessidade de contemporizar moderadamente com alguns nacionalismos na Europa Central, também satisfazer necessidades de reajustamento territorial onde isso é possível, em relação à África. Muitas vezes sem compreender bem o que é que se está a fazer, porque um dos países que nasce dessa realidade é o chamado Reino dos Eslavos, dos sérvios e dos croatas. Dos sérvios e dos croatas. Sim. Portanto, que mais tarde seria numa Jugoslávia. Sim. E que é um reino verificou-se artificial. Mas não é? se quiser é um reino que tem por função arbitrar o fim do Império Búlgaro e das aspirações austríacas nessa área, sem dar austríacas e húngaras, sem dar inteira razão à recém-criada Itália, que tem também as suas ambições sobre todo ao espaço da antiga República de Veneza. Mas com a ideia... Dalmácia, que hoje em dia é Croácia, não é? E a Albânia, que aliás vai ficar sempre ali uma... Sim, porque tem uma componente católica e porque há uma política italiana de, digamos, capturar a Albânia e os albaneses em geral como um povo não eslavo capaz de realizar um equilíbrio favorável aos seus interesses. Portanto, a ideia de que o modelo Itália foi um modelo que na unificação acabou de funcionar é um pouco estendido ao espaço dos Balcãs, com
a ideia não de uma Jugoslávia, mas de um reino de sérvios e croatas nessa zona. Aliás, sem compreender que a realidade de facto é extraordinariamente distinta, não é? Sim, mas já não havia, digamos, não havia um problema religioso. Sim, ao contrário da Itália, que eram todos católicos, ali temos católicos e ortodoxos. E que falavam a mesma língua. Falavam a mesma língua, mas não com o mesmo alfabeto. Exato. Portanto, tudo muito mais difícil e complexo. Mas atenção, é claramente enunciado o princípio de respeitar a integridade territorial e as fronteiras da Roménia, da Sérvia e do Montenegro. A Roménia é um país muito favorecido com o final da Primeira Guerra Mundial, porque a Roménia beneficia muito com a derrota do Império Búlgaro, beneficia muito também com a derrota da Hungria e consolida, por via da arbitragem internacional, um espaço geopolítico que antes não possuía. É um vencedor da Primeira Guerra Mundial, sem porventura ter feito muito por isso, mas é um vencedor, o que aliás vem a criar depois problemas terríveis para a própria Roménia, quer nas alianças que faz com Hitler, quer depois no que sofre de retaliação quando os soviéticos na Segunda Guerra Mundial vêm desfazer esses equilíbrios que Hitler consolida, porque é interessante ver, na Europa Central, Hitler vem a manobrar, por um lado, coisas que satisfizeram os países no fim da Primeira Guerra Mundial e coisas que deixaram por satisfazer os países no fim da Primeira Guerra Mundial. E ele joga com essas frustrações e ambições para tentar definir um modelo de alianças na Europa Central que muitas vezes não tem inteiro sucesso porque dentro do próprio regime hitleriano havia uma divergência entre os que mais respeitavam essas identidades culturais e procuravam aliciar o seu potencial nacionalista numa ótica até de contenção da progressão soviética e outros que assumiam o nazismo num sentido tal de uniformização do sistema político à maneira alemã, que não distinguiam bem as nuances dessa situação. E Portugal? Portugal é um participante também na Conferência de Versalhes, no Tratado, fica um pouco zangado, não tem praticamente nenhum ganho de causa. É a última obra, digamos, de relevo de Afonso Costa, porque é ele que, não sendo membro do governo cá, está em Paris e acaba por ser o delegado da conferência. Fica praticamente até à morte, não é? E por lá fica. Uma vez ou duas, mas fica por lá. Não, Portugal, quer dizer, vamos lá ver, Portugal teve aquela, já aliás tivemos ocasião de falar nisto, teve de facto aquela, lá está, outra vez, uma digamos, preocupação ideológica, não é? Ideológica. Por um lado está bem, com alguma, pode-se pensar em alguma preocupação nacional, em termos de uma intervenção que garantisse depois, digamos, no Tratado de Paz ou no final, garantisse sobretudo os espaços de domínio africano, colonial, etc. Mas, por outro lado, era aquela preocupação que se vê muito, aliás, na correspondência, nos diários do João Chagas, aquela ideia um bocadinho saloia de quando ele está deslumbrado porque é recebido por este e por aquele e porque sobe as escadas do Eliseu e que sobe as escadas do Palais Bourbon. Portanto, é aquela ideia que os democráticos tinham que, sendo Portugal com a França e com a Suíça as únicas repúblicas na altura, enfim, existentes na Europa, que fazia parte, quer dizer, que era fundamental também estar, por razões ideológicas, na Flandres, na Guerra da Europa, porque em relação à África nunca se pôs, mesmo a nível popular e a nível de opinião pública, e mesmo a nível do próprio Exército, nunca se puseram grandes dúvidas de que devíamos intervir no sentido de reforçar a presença militar, sobretudo nas nossas colónias de então, que faziam fronteira com territórios alemães, que no fundo Angola e Moçambique, era o caso de Angola. Moçambique com a Tanzânia e Angola com a Namíbia. Com o Tanganica e Angola com o sudoeste africano.
portanto, isso fazia todo sentido, nisso estava tudo de acordo, nisso os próprios aliados também estavam de acordo. Agora, a ida para a Flandres, enfim, para uma guerra para que, de facto, o exército português não estava de todo preparado, no ponto de vista, enfim, de equipamentos, no ponto de vista de logístico, etc., que os soldados nem botas tinham. Portanto, tudo isso e toda a resistência popular que houve a essa intervenção. E que não era desejada pelos aliados. Não, e os aliados não queriam, porque achavam... Quer dizer, então, não era propriamente aquela anedota que se contava, daquelas anedotas anti-italianas que diziam durante a Grande Guerra, iam ter lá ao quartel-general do Marshal Foch, creio eu, e disseram: a Itália acaba de entrar na guerra. Ele disse: ponha uma divisão na fronteira. Eu disse: mas foi do nosso lado. Então ponha 3 divisões na fronteira. Portanto, a ideia também é que, enfim, que íamos ser um bocadinho um embaraço e sem grande rentabilidade. Portanto, também ninguém depois também ligou muito ou deu muita importância, digamos, a essa participação, quer dizer, e aliás já tínhamos, quando foi tratado, na altura do Tratado de Versalhes, estamos aqui também com problemas internos fortíssimos, porque se não estou em erro, é a altura da monarquia do Norte, exatamente. O Sidónio foi assassinado em dezembro de 18. Em dezembro, e, portanto, aqui há um certo vazio. E em janeiro, se não estou em erro, é a monarquia do Norte. Sim. Janeiro de 19, que dura ali umas semanas ainda. Portanto, aqui também tudo se passa com bastante agitação, não é? E, portanto, creio que fundamentalmente fomos mais ou menos esquecidos e marginalizados. Havia variadíssimas, inclusive o repatriamento do pessoal português ainda demorou. E a única coisa que nós recebemos foi um bocadinho ali ao pé, no norte de Moçambique, na Foz do Rovuma, sim, que havia ali um triângulozinho que tinha que era alemão e que passou para sim, Portugal. Onde aliás tínhamos levado imensa pancada em Moçambique do von Lettow-Baber, que nós levaram mas todos. Isso não figura no Tratado de Versalhes, isso é uma concessão administrada pelos ingleses e uma atribuição a Portugal de Kionga, na Foz do Rovuma. O Triângulo de Kionga. Mas o que é aí muito interessante é que há uma mudança de regime em Portugal, porque é o fim do sidonismo. O sidonismo ainda assiste ao armistício. Exatamente. E o primeiro negociador é o Ministro dos Negócios Estrangeiros sidónio, que é o professor Egas Muniz. E depois, com a mudança política e o regresso a um certo predomínio, uma ala dos democratas, o que acontece é que a chefia da delegação passa para Afonso Costa. Afonso Costa já estava a viver em Paris, as coisas não tinham corrido bem em Portugal, mas era o grande político ligado à intervenção de Portugal na guerra. E tinha, com isso, uma popularidade em certos segmentos, mas tinha uma hostilidade muito forte em outros. Eu não sei se a ideia de pôr Afonso Costa a chefiar a delegação de Versailles, de português, ou à negociação do Tratado de Versalhes, foi uma coisa favorável ou foi um ardil feito a Afonso Costa. Porque a verdade é que ele começou por querer consolidar na sua argumentação a justificação da participação de Portugal na guerra e até a culpabilização por um pouco empenho de Sidónio Paz. E constituiu um caderno reivindicativo, algo megalómano, para o que Portugal ia recuperar no Tratado de Paz, porque ia resolver o problema do financiamento da sua economia, quando aquilo que ele pediu só foi satisfeito em 1/5 ou 1/6. E depois nem vai. Depois queria reconstituir a nossa marinha e o nosso exército e foi tudo muito escasso. Quanto à marinha mercante, ainda ficaram os navios que ele próprio tinha mandado apresar, os navios alemães mercantes, a razão pela qual a Alemanha declarou guerra a Portugal. Claro. Mas quanto a navios de guerra para refazer a marinha portuguesa, vieram apenas 6 torpedeiros austríacos do Báltico, do Adriático, que eram navios pequenos. 2, aliás, encalharam na vinda para Portugal e, portanto, aí o resultado foi praticamente nulo. Depois,
porque é que ele defendia depois, grandes compensações. Defendia grandes compensações. Na Sociedade das Nações, que vou perder para a Espanha. Para a Espanha, para a Bélgica e para o Brasil. A Espanha tinha sido neutro na guerra. Isso foi uma grande derrota emblemática de Afonso Costa. E depois a sua reclamação de ter a tutela de parte das ex-colónias alemãs, isto é, parte da Namíbia ou parte da Tanzânia. Isso também foi-lhe negado. Ele invocava muito o esforço feito para conter a invasão alemã no sul de Angola, o esforço Pereira Dessa e as vítimas que isso tinha custado, a sublevação que os alemães tinham provocado no sul de Angola, mas os aliados argumentavam que o esforço português em Moçambique na contenção das milícias e dos grupos de luta ao Forbeck tinha sido muito deficiente e, portanto, não viam aí justificação para que houvesse a atribuição de parte das colónias alemãs ou a Angola, num caso, ou a Moçambique, noutro, nem houvesse razão para indemnizar o que quer que fosse. De modo, com as convulsões políticas que havia no país, até depois de assinado o tratado, o próprio Parlamento Republicano não queria ratificá-lo, porque não queria submeter-se a essa discussão nem reabri-la, e Afonso Costa era flageladíssimo do próprio campo republicano, porque Brito Camacho não se calava a enunciar o que considerava uma montanha que pariu um rato, e que o grandioso estadista, na negociação final, onde queria redimir a justificação das opções para entrar na guerra, não tinha logrado obter rigorosamente nada. Portanto, é quase em silêncio, com muita discreção, que por grandes insistências de Afonso Costa, o Parlamento Português, meses mais tarde, vem a ratificar o Tratado de Versalhes. Portanto, toda essa história é uma história um pouco sombria. Afonso Costa, aliás, que não era membro do governo, também não podia ir ao Parlamento arguir o tratado. E aproveita o quê? Aproveita a encenação da deposição dos restos dos soldados desconhecidos na batalha para ligar a isso e também à fabricação mítica do soldado Milhões os seus próprios méritos. Mas, digamos, é uma voz única a sublinhar os méritos da sua ação, porque Afonso Costa não será positivamente julgado nem pela ardorosa militância que pôs no envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial, nem pelos resultados que obteve no fim da mesma, com a participação a chefiar a delegação portuguesa no Tratado de Versalhes. Fala-se pouco, mas quem acabou por tirar também um bom partido do tratado foi a nascente União Soviética. Não sei se na altura já tinha esse nome, porque viu revertido o desastroso tratado de eu nunca consigo dizer a palavra, Brest-Litovsk. Claro que viu. E aí permitiu recuperar, enfim, só para ter uma ideia, uma área que vai praticamente metade da Ucrânia. Não, Brest-Litovsk era praticamente, perderam qualquer coisa que, se não estou em erro, como quase 4 milhões de quilómetros quadrados. Era uma Sim, mas a fronteira alemã chegava ao Cáucaso, apanhava a Crimeia, digamos, toda esta zona que nós agora vemos, assistimos a estas convulsões na Ucrânia, exatamente. Não é? Sim, tudo também. Isso teria sido perdido para a Alemanha. Tudo isso voltou São sempre sítios que acabam sempre à história, são sempre sítios onde se gerem mal as coisas. Eu penso que a Ucrânia devia ter, exatamente como a Finlândia foi declarada neutra no princípio da Guerra Fria, a Ucrânia devia ter sido declarada neutra no fim da Guerra Fria. Era o que fazia todo sentido. Mas pronto. Mas voltando a isso, claro que sim, a União Soviética aí viu, como a Alemanha foi derrotada, viu a reversibilidade desse tratado que lhes tinha praticamente, quer dizer, tinha sido uma coisa humilhantíssima e onde se viu muito raciocínio, digamos, e maquiavélico de Lenin, com certeza, que foi sacrificar o que tinha que salvar, acima de tudo, o partido e salvar o poder do partido na Rússia, mesmo salvar o poder, salvar o poder para o partido, mesmo sacrificando. E é curioso porque aquilo é uma discussão entre aquele, não sei se na altura chamava já bureau político, mas aqueles 15 ou 16
dirigentes de top, aquilo há várias votações. Não, ele no princípio perde. Eles no princípio perdem e depois consegue ganhar, mas pá, e por um voto ou dois, porque a ideia também havia ali uma resistência muito grande a entregar aquilo tudo aos alemães, que eram vistos, enfim, como uns feudais, uns reacionários e tudo isso, mas o Lenin aí tem de facto esse sentido de salvar o poder para os comunistas e portanto aí depois recupera e depois inicia-se de facto na Europa aí a chamada Guerra Civil Europeia que começa aí, quer dizer, começa quando os refugiados brancos que vêm da Rússia. De alguma forma, podemos dizer que a Guerra Civil Europeia começa com a Primeira Guerra Mundial, no princípio da Primeira Guerra Mundial, não é? É, mas a guerra ideológica, a ideológica começa exatamente com a Revolução Comunista e com o medo que, de facto, as classes altas e as médias na Europa têm à Revolução Comunista. Aliás, que chega aqui também, quer dizer, isso vê-se perfeitamente, o medo que há, de facto, à reprodução de um regime daqueles, e não são só as classes altas que estão assustadas, as médias também estão assustadas. Aliás, o fascismo e o próprio nacionalsocialismo é um enquadramento das classes médias, que vêm, aliás, é muito interessante, na história eleitoral de Weimar, é muito interessante ver uma coisa que muitas vezes não se diz, mas que o Marco Tarki estudou isso muito bem, que é de onde vem a maioria do eleitorado que depois engrossa a votação nos nacionais-socialistas, não é nem os partidos conservadores, que estão praticamente iguais no final de Weimar, nem dos partidos de esquerda, então, é aqueles diversíssimos partidos centristas, chamamos-lhe assim, que vão desaparecendo, e é isso que vai engrossando sempre o voto. É muita classe média baixa que pega nisso. Portanto, aí há muito o medo à coisa soviética. Até porque na Alemanha houve 2 ou 3 experiências de governo comunista ali rápidas, mas que foram também bastante significativas e sangrentas, não é? Na Baviera e as repressões dessas coisas também foram sangrentas. E, portanto, aí começou uma espécie, a tal Guerra Civil Europeia, que começa muito à sombra também de Versalhes. Versalhes acabou verdadeiramente em 89. É a lição da história. Mas depois de Versalhes, há a registrar o facto de não haver mais nenhum tratado global assinado enquanto tal, nem um tratado global para o fim da Alemanha nazi, nem um tratado global para o fim da União Soviética. Pois não. Há regulações mais empíricas e ajustadas de maneira informal e muito variável do que o desidrato de uma grande construção global, possivelmente também tendo em conta o que foi a grande ambição e o escasso resultado prático do Tratado de Versalhes. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Regressamos dentro de uma semana.